Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Estamos aqui mais uma vez para celebrar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, da Primeira Igreja Batista Brasileira em Miami, estamos transmitindo os nossos cultos online. Sim, porque estamos obedecendo às orientações das autoridades de saúde para esse momento crítico que nós vivemos, momento de pandemia que assola a este mundo. Nós estamos tomando todos os cuidados possíveis para diminuir a proliferação deste vírus. Assim, nós como igreja recomendamos que todos vocês sigam as orientações das autoridades, fiquem em casa, estejam sempre com suas famílias, na medida do possível, saindo apenas para atividades essenciais. Lave as suas mãos, tome todos os cuidados necessários. Nós estamos lutando contra este momento, na certeza de que Deus irá responder às nossas orações e irá nos livrar deste mal. Estamos juntos transmitindo os nossos cultos pelas redes sociais, pelo Facebook, Instagram e pelo nosso canal do YouTube, PIB Miami. Você digita PIB Miami e terá acesso às nossas redes sociais. Ou se você quiser falar conosco, você pode também nos contactar pelo WhatsApp, pelo número +1 786-212-6428, +1 786-212-6428. Nós esperamos que este momento seja um momento de bênçãos para a sua vida, para você e para a sua família. Que Ele os abençoe. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a esta celebração. E é bom estarmos juntos, é bom estarmos unidos, não apenas através das redes sociais, mas acima de tudo através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então participe com alegria, participe de todos os momentos desta celebração. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por este momento tão especial, quando, ainda que estejamos separados, Senhor Deus, cada qual em suas casas, nós estamos no mesmo objetivo e no mesmo intuito de glorificar o teu santo nome. Amém. Nós te agradecemos por este momento precioso, Senhor. Derrama a tua graça na vida de cada irmão nosso, Senhor Deus, que está acompanhando este culto. Recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração do mais íntimo do nosso coração. Amém. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos visto e ouvido muita coisa, né? Muitas informações, muitas especulações, muitas teologias, e eu confesso que é difícil a gente definir e saber o que é o certo, porquê, né? Alguns querendo saber o porquê disso e o para quê, mas acima de tudo nós queremos que a glória do Senhor realmente é o que seja contemplada no final disso tudo. Não sabemos quanto tempo vai levar, mas a glória do Senhor ela deverá, né, ser revelada, e ela vai ser glorificada através de tudo isso que está acontecendo. Nós só precisamos crer nisso e aguardar, né, aguardarmos com paciência. O texto bíblico nós vamos ler agora de Isaías 40, versículo 5, e depois o capítulo 6, versículo 3, diz assim: a glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória. Amém? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui,
Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar.
nós vamos ler agora fala muito próximo a esse momento que a gente está vivendo, de medo, de ansiedade, como essa canção tão antiga falou, né? Cristo sabe das nossas dores, sobre o ansioso, sobre o desamparado, Ele, esse amigo que está sempre próximo e não há realmente outro amigo melhor. E o texto bíblico diz assim: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, bondade e forças vai continuar, guardando a promessa em oração. Firme, meu Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno e não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, meu Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, porque
nós podemos ter essa certeza de que Tu estás conosco, de que o Senhor, que através de Ti nós podemos alcançar graça e luz, meu Pai. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco em todos os momentos, em momentos de aflição, em momentos de angústia. Durante esses momentos de incerteza, Senhor, nós podemos sempre confiar em Ti. Senhor, que o Senhor possa enxugar as lágrimas dos nossos olhos, dos momentos de tristeza e trazendo-nos a confiança de que contigo nós temos a vitória. Recebe esse nosso louvor, recebe este momento que estamos adorando a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém. Chegamos àquele momento do culto em que nós separamos nosso coração, nossa mente, nossa atenção para refletir sobre aquilo que Deus nos tem feito e o modo como nós retribuiremos isso. Nas palavras do salmista, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E eu quero que você agora pense no que Deus tem feito. E pense naquilo que Deus deseja realizar na sua vida. Pense na sua gratidão por aquilo que Deus tem lhe proporcionado. Pense na segurança que vem de poder confiar em Deus, sabendo que Ele supre todas as nossas necessidades. Pense na nossa existência como igreja, como família, e como tem sido gostoso ser família, apesar das distâncias físicas. Aliás, deixe-me abrir um parênteses para dizer o seguinte: a gente tem vivido momentos extraordinários em nosso pequeno grupo. Nas terças-feiras e através do Zoom, nós temos nos encontrado, sim, em nossos lares, em nossas casas, cada um na sua casa, sim, mas juntos participando do PG, e você é nosso convidado para na terça-feira, às 8 da noite, estarmos juntos. Mas quero dizer que a igreja continua existindo e funcionando como igreja. Por isso, esse é o momento também quando você não apenas expressa sua gratidão a Deus por aquilo que Deus tem dado, não apenas sua confiança em Deus, porque Ele continuará a suprir as suas necessidades, mas também seu compromisso com a igreja de Cristo. E agora é hora de colocarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas diante do Senhor. Não sei como você vai fazer isso, se você vai preparar um cheque para enviar pelo correio para o endereço da PIB Flórida, ou se você vai fazer uma transferência bancária, um depósito bancário, se você vai agora separar em algum lugar o dinheiro que será dado, será entregue para o sustento do trabalho da nossa igreja. Como você vai fazer, eu não sei, você tem alternativas aí, mas eu quero lhe propor que nesse instante você diga para Deus que você vai reservar parte dos seus recursos para colocar nas mãos de Deus. Vai entregar seu dízimo, vai entregar sua oferta ao Senhor, porque Deus tem nos proporcionado tudo, porque Deus continuará a cuidar de nós, porque Deus nos dá o privilégio de ser parte dessa família, dessa igreja, como igreja, viver e existir propagando esta mensagem. E você é parte disso, você não pode ficar fora disso, tome parte disso. Reserve agora a sua contribuição e enquanto nós oramos, eu quero que você se coloque diante de Deus, disposto a consagrar também seus dízimos e suas ofertas ao Senhor neste momento. Depois, se houver alguma dúvida sobre o modo de envio de sua contribuição, entre em contato conosco, nós o ajudaremos. Lembrando que as contribuições devem ser nominais à PIB Flórida, nossa igreja mãe, em nome de quem são feitas as contribuições, os depósitos bancários, para o devido controle e administração dos recursos. Mas quero lembrar então a você que esse compromisso é seu e é pessoal. Vamos orar? Pai querido, nós queremos te dizer primeiro que somos gratos por tudo quanto nos tens dado. Nosso sustento vem de Ti, nossa força para o trabalho vem de Ti, nossas oportunidades vêm de Ti. Quero também dizer nesse instante, Pai, que nós confiamos em Ti. Confiamos no nosso presente, confiamos no nosso futuro, porque sempre que confiamos em Ti, Tu tens sido fiel para conosco. E eu tenho certeza que Tu continuarás a cuidar de nós, suprindo cada necessidade. Nós queremos agora, Senhor, reafirmar nosso compromisso com o Teu reino, com a Tua igreja, e dizer que os nossos dízimos e as nossas ofertas para a igreja, para a obra missionária, para os trabalhos realizados pela igreja, são uma forma de expressar o nosso compromisso pessoal e nossa alegria em participar naquilo que estás fazendo. Nós queremos ser parte disso, queremos ser instrumentos, queremos que os nossos recursos sejam usados por Ti. Recebe-os, portanto, como forma de adoração,
como expressão de nossa gratidão nesse instante. No nome de Jesus. Amém. Adorai quem tudo fez e nos mantém com o seu poder. Oh, louvai o grande Deus que quer reinar em teu viver. Adorai quem tudo fez e nos mantém com o seu poder. Oh, louvai o grande Deus que quer reinar em teu viver. Em problemas e tristezas, nos ampare em suas mãos. Cada dia vou louvá-lo, pois sua graça nos dá proteção. Adorai quem tudo fez e nos mantém com o seu poder. Oh, louvai o grande Deus que quer reinar em teu viver. Céus e terra rendem glórias ao eterno Criador. Vou seguindo pela estrada, Amparado em seus braços de amor. Adorai quem tudo fez e nos mantém com o seu poder. Oh, louvai o grande Deus que quer reinar em teu viver. Adorai quem tudo fez e nos mantém com o seu poder. Oh, louvai o grande Deus que quer reinar em teu viver, que quer reinar em teu viver, que quer reinar em teu viver, em teu viver. Que alegria poder contar com sua companhia e com sua atenção para meditarmos na palavra de Deus. Estar juntos, ainda que distantes, para um momento de adoração ao Senhor, alegra o nosso coração, faz bem à alma, faz bem por nossa companhia divina, pelo contato com o Senhor, mas também pela percepção de que estamos juntos, de alguma forma, cultuando ao Senhor como família, como comunidade, como igreja de Deus. E assim, onde quer que você esteja agora, é bom tê-lo como partícipe desse momento de adoração ao Senhor. E continuando nesse momento de adoração, eu quero convidá-lo a meditar na palavra de Deus a partir de um dos livros mais interessantes das Escrituras. É o livro de Ruth. Aproveito para lhe propor que, ao terminar esse momento de culto, você separe alguns instantes ainda hoje para ler todo esse livro. São poucos capítulos, 4 pequenos capítulos que contam uma história lindíssima. Será impossível explorar toda a história aqui nesses poucos minutos de reflexão, mas eu quero destacar alguns aspectos dessa história fantástica, muito especial por aquilo que nos ensina, e espero que você, terminado este culto, dedique alguns minutos ainda no dia de hoje para ler e conhecer um pouco melhor a história de Ruth. Quero ler apenas os primeiros versículos como ponto de partida para a nossa reflexão nesse instante, e as Escrituras contam o seguinte: na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa
e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Difícil encontrar uma história que já comece de forma tão trágica. Basicamente, você só tem notícia ruim, ou a grande maioria das notícias é notícia ruim. Começa com a história da fome na terra. Por causa da fome, o êxodo. Aqueles que já passaram pela difícil experiência de ter que migrar de sua terra fugindo da fome, sabem como isso é doloroso. Que o digam os nordestinos, que muitas vezes precisaram se deslocar para regiões, sobretudo do sudeste do Brasil, para escapar da fome, na busca de alimento para sua família. Uma experiência triste, uma história triste, contada inclusive em algumas lindas canções e poesias típicas da cultura do Nordeste do Brasil. Mas deixando de lado a história do nordestino e voltando à história de Elimeleque, o que nós temos aqui é uma situação semelhante. A fome na terra, o período é o período dos juízes, portanto aquele período posterior à conquista da terra prometida e anterior ao estabelecimento do reinado em Israel. E o que nós temos aqui é uma situação em que Elimeleque, casado com Noemi, deixa a sua terra, a região de Belém, com seus filhos, e eles vão morar na região de Moabe. Ali, Elimeleque morre. Fica Noemi com seus filhos, que se casam com mulheres moabitas. E a história prossegue, e algum tempo depois, 10 anos depois, morrem também aqueles 2 filhos de Elimeleque. E agora nós temos o seguinte quadro: nós temos, na verdade, 3 viúvas. Noemi numa terra distante, as 2 noras dela já separadas de sua família original por conta do casamento, e convém lembrar que a situação de viuvez na antiguidade era sinônimo de desamparo, sinônimo de falta de condição mínima de sustento, sobretudo naquela situação em que Noemi estava totalmente separada de qualquer parentesco, de qualquer ligação familiar. E quando Noemi, na terra distante, decide voltar para a sua terra. E a partir daí temos a história do retorno de Noemi, conhecemos alguns detalhes da história que lembraremos em seguida, mas eu quero destacar a partir daí algumas lições preciosas que esse sublime livro nos conta. E começaria justamente por lembrar que a vida inclui perdas. Essa é a lição mais patente nos primeiros versículos que lemos, até porque as perdas aqui são fortíssimas, são intensas. A vida realmente inclui momentos de perda, não apenas momentos de privação, como a fome que levou Elimeleque a migrar de sua terra, mas também a situação vivida por Noemi, que perde o seu esposo e perde seus 2 filhos. A situação de Orfa e de Ruth, que ficam também sem marido. A vida vai incluir momentos de tristeza, momentos de dor e momentos de separação. Mas aqui quero lembrar, inclusive, que essas perdas se dão por variadas razões. Na verdade, não há preocupação no livro em mostrar as razões pelas quais as perdas são sofridas. Somos, inclusive, tendentes a achar que toda perda está associada a uma culpa. E o que acontece aqui é que há leitores e intérpretes que tentam deduzir que todo aquele sofrimento naquela família decorreu do fato de que eles pecaram ao deixar a sua terra para ir para uma outra terra. Eu quero deixar claro para você que é precipitado fazer esse julgamento. De acordo com as Escrituras, há sim diversas situações nas quais as perdas são consequência direta dos nossos erros. Escolhas equivocadas têm desdobramento. Escolhas equivocadas trazem consequências, é verdade. Mas isso não é sinônimo de dizer que todo sofrimento é resultado direto de um erro. Não significa dizer que todo sofrimento é efeito imediato de um equívoco. Há situações na nossa vida nas quais nós estamos certos, tomamos o caminho correto e ainda assim o sofrimento vem.
Quero lembrar, por exemplo, que quando os evangelistas contam a história da tempestade que sobrevém sobre o barco dos discípulos, é curioso perceber que um dos evangelistas faz questão de mencionar que Jesus lhes propôs que atravessassem, que fossem para outra banda. Ou seja, eles entram no barco a pedido de Jesus, mas que isso eles levam Jesus consigo. Por essa teoria de que o sofrimento será sempre consequência direta do pecado, diríamos, a travessia será tranquila. Eles foram porque Jesus pediu, eles foram levando Jesus consigo. Apesar disso, a tempestade veio. O que significa dizer que as tempestades da vida podem acontecer, ainda que estejamos no caminho certo, ainda que estejamos fazendo as coisas corretamente. Então, quero lembrar a você que o sofrimento veio para aquela família e pode ter sido decorrência de um erro ou não. O que nos lembra que a vida pode sim incluir momentos difíceis, sejam eles diretamente associados a erros cometidos por nós, sejam eles consequências naturais da nossa existência ou, em algumas situações, indicação clara de que Deus tem algum projeto e usa circunstâncias adversas, mesmo não sendo o autor delas, mas usa circunstâncias adversas para nos abençoar. A história prossegue e um momento muito bonito é quando Noemi diz para suas noras que vai voltar para sua terra e não há razão para que elas continuem com ela. Orfa entende, o argumento de Noemi faz sentido e ela decide permanecer em Moabe. Ruth, no entanto, assume uma posição diferente. O que nos faz lembrar que quaisquer que sejam as circunstâncias da vida, sempre haverá espaço para solidariedade. E Ruth insiste com Noemi dizendo que não adianta ela pedir que Ruth a abandone, porque isso não vai acontecer. E o interessante é perceber que a solidariedade tem a ver com a nossa postura em direção ao outro e em relação ao outro, não na expectativa de um retorno. O raciocínio de Noemi é simples. Ruth, não tem razão você ir comigo. Eu jamais poderei lhe dar o que você precisa. Eu não tenho mais idade para ter filho. E se eu tivesse um filho, você não ia esperar que esse filho ficasse grande para se casar com você. Não faz sentido nenhum. O que me lembra que solidariedade é aquilo que nós praticamos quando não há expectativa de retorno. É quando fazemos o bem não para alguém que pode retribuir, mas quando fazemos o bem para alguém que precisa de ajuda. Nós nos dispomos a estar ao lado para ser suporte, para ser apoio, para ajudar no suprimento de necessidades, não porque há uma expectativa de compensação e de retorno, mas porque o nosso foco está na necessidade do outro e não no potencial de retribuição. Solidariedade se manifesta com foco na necessidade do outro e não na expectativa de retribuição. Sempre haverá espaço para isso. Aliás, a gente pensa na atitude de Ruth ao lado de Noemi, a gente se lembra dos amigos de Jó que foram ficar ao lado dele no momento de sofrimento, e a gente lembra de tantas situações apresentadas nas Escrituras nas quais esse elemento está presente. O maior exemplo de todos, muito provavelmente, foi dado pelo próprio Jesus, quando ele criou em nossa mente a imagem da parábola do bom samaritano. Aquele que faz por um homem moribundo tudo o que ele poderia fazer para resgatá-lo, para ajudá-lo, para apoiá-lo, para tirá-lo daquela situação de sofrimento. Enfim, é sim desejo de Deus que manifestemos bondade, generosidade, solidariedade e cuidado para com alguém que precise. Mas aí o processo continua. E é um detalhe interessante, ainda no capítulo 1, versículo 6, a continuação do texto que lemos. Versículo 6 diz: quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar para a sua terra. Quero lembrar o seguinte: quaisquer que sejam as situações vividas por você, esteja atento ao agir de Deus. Deus está agindo, Deus está trabalhando. Procure perceber onde Deus está agindo, porque Ele está. O salmista chega a dizer que Deus nem cochila, Ele não dorme. Ele está conosco e trabalha por nós todo o tempo. Isaías lembra que Ele trabalha para aquele que nele espera.
Deus trabalha, Deus age em nossas vidas e Noemi consegue estar antenada com isso. Ela consegue perceber que Deus está agindo, a sua terra já foi abençoada, Deus está suprindo as necessidades. E ela diz, é hora de caminhar em direção ao agir de Deus. É hora de me aproximar daquilo que Deus está fazendo. Esteja atento em sua vida para perceber o agir de Deus. Naquele curso de discipulado fantástico, Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade, a proposta dos autores é essa: observe o agir de Deus e se alinhe com Ele. Identifique o agir de Deus e se aproxime dele. Tome parte no que Deus está fazendo. Noemi percebe que agora as notícias são de que Deus está abençoando sua terra e ela decide caminhar naquela direção. Mas o mais bonito dessa história é o conceito de esperança. Apesar de todo o sofrimento presente aqui, a história de Ruth me ajuda a ensinar que nós jamais devemos perder a esperança. Que nós jamais devemos jogar a toalha. Que haverá sempre um horizonte, haverá sempre uma expectativa, haverá sempre um projeto de Deus, haverá sempre um agir restaurador de Deus por nós, sempre. Jó, mesmo lamentando a situação do homem, admite que há esperança para a árvore que, mesmo cortada, ainda brotará e não cessarão seus renovos. A ideia é de que há sim esperança, a expectativa de restauração. Tudo parece negativo, tudo parece contra a situação vivida por Noemi, tanto é que ela pede para ser chamada de Mara, para lembrar do conceito de amargura, porque ela sente toda aquela dor que recai sobre ela, mas ela volta para a sua terra porque tem esperança. Porque tem esperança de que Deus vai agir e Deus age de forma restauradora. Então nós caminhamos pelo capítulo 2, pelo capítulo 3, onde o tempo não nos permite entrar em detalhes, mas onde Deus vai agindo através do encontro de Ruth com Boaz e todo aquele processo de remissão. A história é muito interessante, muito curiosa, muito bonita, mas o mais interessante é chegarmos ao capítulo 4, onde temos a resposta divina. Aprendemos que o nosso Deus é o Deus da restauração. Nosso Deus é o Deus da reconstrução. Nosso Deus é o Deus que corrige aquilo que está errado, conserta o que está torto, refaz o que precisa ser refeito. Lembra da imagem apresentada pelo profeta Jeremias, do barro que está nas mãos do oleiro, e como o vaso se estragou, e ele diz que o oleiro simplesmente tomou o barro e fez outro vaso. O Deus que cria é o Deus que recria. É o Deus que restaura, é o Deus que conserta, é o Deus que corrige, é o Deus que transforma circunstâncias, e o ministério de Jesus está repleto disso. Jesus cura enfermidades, Jesus expulsa demônios, Jesus acalma a tempestade, Jesus alimenta os famintos, Jesus restaura pessoas mortas. É a mensagem da recuperação, da restauração, da reconstrução. Uma das imagens mais fortes do Antigo Testamento é a imagem do vale de ossos secos que se transformam num grande exército. O nosso Deus é o Deus que criou todas as coisas, mas é o Deus que também recria todas as coisas, refaz todas as coisas, reconstrói o que tem que ser reconstruído. E esse Deus que refaz todas as coisas tinha projetos para a vida de Noemi, mas também projetos para a vida de Ruth, e ele age de forma extraordinária naquelas vidas. O capítulo 4 conta a história de como isso aconteceu. Versículo 13 fala do casamento de Ruth com Boaz e fala do nascimento de Obed. A imagem clara da restauração. É muito interessante perceber que o texto faz questão de lembrar que Obed, o filho de Ruth e Boaz, será mais tarde o pai de Jessé, o avô do rei Davi, do grande rei Davi. E é claro, você já pegou, se ele era o avô de Davi, ele foi um ancestral de Jesus Cristo. É da linhagem daquela moabita viúva que chega sem esperança nenhuma, sem alento nenhum, sem expectativa nenhuma àquela terra que para ela era uma terra estranha.
é da semente, da descendência daquela mulher que nasce Jesus Cristo. Incluir a história de Ruth na genealogia de Jesus é algo fantástico. Deus quer nos ensinar que os projetos que Ele tem para nós, primeiro, independem de circunstâncias adversas. Apesar do cenário parecer negativo, Deus vai agir. Mas ensina também que, independente de quão pequenos somos, Deus quer fazer grandes coisas a partir de nós e através de nós. Nós não somos capazes de medir, de mensurar e de imaginar o quanto Deus ainda pode realizar através de nós, inclusive após a nossa partida. Os frutos de nossa vida, de nosso ministério, podem ser multiplicados em nossa descendência. Naqueles que de nós receberem, naqueles que de nós aprenderem, naqueles que a partir de nós crescerem em seu relacionamento com Deus. Perceba que os projetos de Deus são muito maiores do que eu, são muito maiores que você. Dá para imaginar Deus dizendo a Abrão, quando o convida, antes mesmo de mudar seu nome para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Dá para imaginar que na mente de Deus já estava o projeto de todo o estabelecimento da nação de Israel, da vinda de Jesus Cristo ao mundo, da salvação através de Jesus Cristo, da vida eterna concedida inclusive a nós, do estabelecimento da igreja de Cristo, tudo isto contido naquela pequenina semente da vocação de Abrão. Na história incrível de Ruth, que começa parecendo tão negativa, Deus tinha projetos extraordinários. Ele tinha que incluir a grande história da salvação do mundo, o grande projeto de salvação em Cristo Jesus, na biografia daquela moabita. A frase mais linda de todo esse livro de Ruth está no versículo 14 do capítulo 4, quando as mulheres veem o que Deus faz na vida de Noemi e dizem: bendito seja o Senhor. Essa é a frase que brota dos nossos lábios quando nós refletimos sobre o que Deus já tem feito em nossas vidas. Houve momentos difíceis no passado, Deus nos preservou, bendito seja o Senhor. Houve batalhas enfrentadas por nós, Deus nos fez vitoriosos, bendito seja o Senhor. Houve momentos de privação, Deus supriu as nossas necessidades, bendito seja o Senhor. Houve noites escuras e frias, o novo dia raiou, bendito seja o Senhor. Houve momentos de perda e de dor, Deus nos consolou, bendito seja o Senhor. Houve momentos em que as nossas forças pareceram insuficientes, Deus renovou as nossas forças, bendito seja o Senhor. E é quando pensamos em histórias como essa que somos lembrados de que esse mesmo Deus continua a nos abençoar. Ele continua sendo Deus. E esse Deus que não muda é o Deus que continua agindo em nós. Eu sei que a vida inclui situações difíceis. Eu sei que a vida inclui privações e, talvez a pior parte, a vida inclui perdas. Mesmo em meio a tudo isso, eu quero lhe lembrar que a mensagem da palavra de Deus é a mensagem de esperança. E em todos os momentos da vida é possível lembrar que o nosso Deus é um Deus que age, que trabalha por nós. E é possível dizer: bendito seja o Senhor. Deposite sua esperança nele. Deposite suas expectativas nele. Confie ao Senhor tudo quanto você tem no seu coração agora. E amanhã você olhará para trás e dirá: bendito seja o Senhor. Vamos orar. Pai querido, sabemos que somos limitados, finitos e frágeis. Sabemos que sofremos momentos difíceis em nossa vida, às vezes pelas próprias limitações da existência, às vezes como resultado dos nossos próprios erros, às vezes porque os erros de outros nos atingem.
Mas a verdade é que a vida traz sim sofrimentos, privações. Há momentos da vida, Senhor, que nos sentimos angustiados. Temos medo, temos incertezas, temos insegurança em relação ao dia de amanhã. Há momentos da vida nos quais nós nos vemos privados de coisas que amamos, ou momentos nos quais nós temos medo de ser privados dessas coisas. Há momentos da vida em que somos privados da companhia de pessoas que amamos, e há momentos em que nós nos assustamos com medo de perder os que amamos. Mas a verdade, Pai, é que nós queremos colocar toda a nossa preocupação, ansiedade e insegurança nas Tuas mãos. Porque nossas experiências do passado já nos fazem dizer, bendito seja o Senhor. E nós temos a certeza de que no futuro não será diferente. Sempre será possível olhar para trás e constatar o Teu agir, e perceber o Teu amor, e agradecer a Tua bondade. Cada coração que nos recebe, que nos ouve neste instante, seja consolado e confortado pela firme convicção de que Tu cuidas de nós, de que Tu trabalhas por nós, e que o Teu poder e o Teu amor transformam circunstâncias e nos fazem vencedores, mais que vencedores, dia após dia. Cuida de nós. Pedimos no nome de Jesus. Amém. Que a bênção do Senhor esteja sobre sua vida, que a bênção do Senhor o acompanhe a cada dia dessa nova semana que se inicia, que Deus esteja ao seu lado, é o nosso desejo de coração. Adorai quem tudo fez e nos mantém com o seu poder. Oh, louvai o grande Deus.